Flagrantes da vida selvagem. Pessoalmente, eu não gosto de fazer vídeos e fotos de animais, porque dá para encontrá-los na internet. Mas, a certa altura, houve uma situação bem interessante, onde os leões partiram para o ataque e atacaram um búfalo. E aconteceu bem na nossa frente, e o ataque durou por um bom tempo. Nossa, olha só. Ao acompanhar o ataque, pude ver centenas de búfalos correndo até o búfalo que estava sendo atacado pelo leão. Ao prosseguirmos, a filmagem ficou impressionante, a ponto de ficarmos com medo, porque os búfalos estavam prontos para atacar. Nosso carro estava logo atrás daquela cena. O que é interessante é que, para começar, os leões e os búfalos parecem bem à vontade com os veículos. Como os leões conseguiram pegar esse búfalo para começar, já que tantos outros búfalos acabaram voltando? Há duas possibilidades. Uma é que os leões ficaram esperando o búfalo atravessar a estrada e podem ter usado duas fontes de disfarce. Um é um pedaço de grama mais densa do lado esquerdo. Eles podem ter conseguido deitar ali sem que os búfalos os notassem. Ou usaram os veículos como disfarce. Eu acho que isso é o mais provável. Os leões chegaram e se posicionaram para separar os búfalos. E nós assistimos isso. E então o ataque aconteceu bem diante do nosso carro. Eles ficavam tentando derrubá-lo. E o búfalo seguiu adiante, carregando todos os leões em cima dele. E foi incrível. Eu vi à distância centenas de búfalos chegando para salvar aquele. Apesar de haver vários leões em cima do búfalo, nenhum conseguiu pegá-lo pelo focinho, o que permitiu que ele continuasse mugindo e fazendo barulho. O barulho que o búfalo fez é bem típico de um animal em sofrimento. A manada havia passado. Ouviu isso e deu a volta. Veio salvar esse único búfalo. Minhas emoções durante o evento foram muito intensas. Ver tantos búfalos chegando para resgatá-lo foi impressionante. Nos sentimos bem pelo búfalo. E foi incrível. Por fim, ele conseguiu escapar. Fiquei muito surpreso. Não esperava aquilo de jeito nenhum. Nós soubemos que os leões haviam abatido um orictéropo não muito longe de onde estávamos, então fomos até a cena. De repente, vimos um orictéropo saltar de uma moita perto de nós. Muito rápido, uma das leoas saltou atrás dele e conseguiu derrubá-lo. Então, os filhotes se juntaram a ela. O orictéropo não é uma presa importante para os leões, mas eles os matam, sim. Eu imagino que, por alguma razão, esse orictéropo estava passeando pela manhã e deu de cara com os leões, em vez deles terem ido atrás dele. Há vários filhotes no grupo e eles provavelmente ficaram atraídos por esse animal tão estranho. Eles com certeza estavam praticando suas atividades e estratégias de caça. Devido à inexperiência, os filhotes não foram habilidosos para aplicar a mordida fatal no orictéropo. E por terem errado o alvo, estarem brigando e concentrados em outras coisas, como no macho, por exemplo, o orictéropo conseguiu escapar dos leões. Então, o macho adulto se juntou à perseguição. Foi aí que ouvimos os gritos de socorro do orictéropo. Fiquei muito interessado em ouvir os gritos de socorro do orictéropo. Eu nunca tinha ouvido antes. Me pergunto quanta gente já ouviu. Acho que é uma situação muito incomum. Gritos de socorro são um assunto interessante. Por que animais pedem socorro? Minha ideia é que um grito de socorro também pode atrair outros carnívoros. Se um animal menor pega uma presa e ela pede socorro e chega um animal maior, isso pode atrapalhar a caçada
e dar à presa uma chance de escapar. O barulho que o orictéropo fez foi tipo de um balido profundo. E eu certamente não esperava ouvir aquele barulho vindo daquele bicho. Os filhotes assumiram de onde o macho tinha conseguido derrubá-lo. O orictéropo correu uma segunda vez, o macho derrubou de novo. Os filhotes dominaram o orictéropo pela terceira vez depois disso. Ele ainda está vivo. Eu não acreditei quando o orictéropo conseguiu se levantar. E arrastando 2 filhotes de cima dele, se arrastou para a segurança, para dentro de uma toca, e conseguiu escapar do bando de leões que ficou por ali parado, cheirando o buraco onde ele estava. Foi absolutamente incrível. Eu não acreditava. Havia uma quantidade enorme de sangue na cena, e pouco antes de entrar no buraco, ele tinha sido massacrado pelos leões, tinha levado uma surra e tanto. Eu já sou guia há 12 anos, e essa foi com certeza a cena mais singular que eu já vi. Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Nunca devemos subestimar o que um animal é capaz de fazer quando está diante da morte. Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Estávamos caminhando num belo campo de lava, nessa ilha, e eu vi uma garça da lava, uma espécie endêmica. Ela evoluiu lá, é uma garça negra, o que é uma boa vantagem, pois ela caça e se alimenta por cima da lava. Por isso é chamada de garça da lava. É uma garça pequena, mais ou menos do tamanho de um corvo, e tem alguns parentes que vivem praticamente no mundo inteiro. Como é restrita às Ilhas Galápagos, é também conhecida como garça de Galápagos. Mas eu considero o nome garça da lava bem descritivo, porque ela sempre caça nos antigos fluxos de lava que formaram aquela ilha. As presas são bem coloridas. Os caranguejos são vermelhos e amarelos, e são bem bonitos, que dá para se ver de longe. Mas eles não ligam, ficam ali relaxados, reagem rápido ao movimento. Então qualquer coisa que se aproxime, eles vão para a água, estão seguros debaixo d'água. Mas a garça tem a vantagem da camuflagem e consegue caçar esses caranguejos. Ela come uma variedade de itens menores, como peixe, mas acho que os caranguejos são bem fáceis de apanhar. A garça viu os caranguejos e devia estar com fome. Elas vão devagar, um passo de cada vez e param. Na hora certa, elas aceleram. Elas correm, pegam um e é o fim desse caranguejo. E elas sempre procuram o menor, aquele que elas conseguem pegar. Elas não pegam os maiores, mas os menores. Um caranguejo muito grande ela não consegue engolir, e mesmo que pudesse, suponho que acharia muito difícil digeri-lo. Então ela quebra as pernas dele, e é disso que ela se alimenta. A paisagem era difícil e eu precisava ser muito rápido. Por sorte, eu consegui prever o comportamento, o lugar. Uma sequência de caça é algo que a maioria dos cinegrafistas de vida selvagem está atrás. Eles sempre querem um comportamento de caça, uma sequência de caça. E eu fui capaz de filmar em meia hora uma sequência completa dessa garça da lava, pegando o caranguejo. Eu não esperava nada. Estava só filmando a lava e me divertindo. Então vi aquilo e, nossa... Tentei a sorte e foi bom. Porque filmei toda a cena, todo o comportamento. Foi uma bela recompensa depois de um longo dia nas ilhas. Aprendi com essa experiência que sempre que eu vou a um lugar novo, como Galápagos, preciso estar pronto e preciso estar com a minha câmera o tempo todo. Nunca se sabe quando algo assim vai acontecer. Estávamos voltando e eu percebi que o leão havia descido até o limite das pedras, que fica bem na beira da água, e lá embaixo dava para ver que havia um crocodilo ali por perto também.
E o crocodilo afundou. E com isso, o leão entrou no rio e começou a atravessar. Não sabíamos o que ia acontecer, mas por fim o crocodilo alcançou o leão, prendeu ele na boca e o levou para baixo da água. Não! O leão pulou na água, mas cometeu um erro, porque o crocodilo é projetado para nadar sem usar muita energia, enquanto o leão tem de se esforçar muito para ficar à tona e dar a volta no crocodilo. E ele está no fundo, então não consegue pôr as patas no chão para ficar de pé e descansar. Não! Ele tem que nadar. Não! Mas, nesta hora, o leão consegue escapar. Acho que ele consegue dar uma mordida. O crocodilo leva um susto e solta. Eles sobem. E, por coincidência, o crocodilo está virado para o outro lado. E o leão está virado na direção da margem, da água mais rasa. Ele dá 2 ou 3 pulos e consegue sair. Ele chega à parte rasa e consegue sair. Não! Ele escapou com vida. Não! Ele conseguiu nadar para longe do crocodilo. E o crocodilo voltou para baixo da água. Mas foi incrível de se ver. Tem tanta coisa aí fora que é emocionante. Não! Não! Estávamos na Tanzânia, na cratera Ngorongoro. Nosso guia recebeu uma mensagem por rádio de que havia um elefante do lado de uma lagoa. O elefante estava na beira da lagoa, comendo tranquilamente. Em geral, os elefantes dominam os olhos d'água. É comum ver jovens machos afirmando sua dominância, espantando outras espécies, se exibindo só porque eles podem. Mas esse indivíduo específico não está fazendo isso. Era um elefante bem grande, de presas compridas. Devia ser bem velho. O peso e o tamanho das presas é sinônimo de idade nos elefantes. Infelizmente, a maioria deles é morta, saqueada ou caçada quando chega à maturidade. Por isso, não vemos mais elefantes com grandes presas na natureza, porque esses genes foram perdidos. Primeiro, ele estava na beira da lagoa, tomando água e jogando por cima do corpo. Depois ele pensou: vou entrar na água. E aí todos os hipopótamos saíram da frente. Os hipopótamos estavam tranquilos. De fato, nenhum deles naquele lago demonstrou ser qualquer ameaça para o elefante. O que é interessante, porque eles estão bem espremidos ali e ele é um pouco ameaçador. Eu, sinceramente, não temi pelo elefante, porque ele era muito grande. Mas temi que eles brigassem. Na verdade, eu fiquei bem surpresa que os hipopótamos foram tão tolerantes que não quiseram brigar. Geralmente, hipopótamos abrem as bocas e mostram os dentes para os adversários. E isso é ameaça o bastante. E eles começam a grunhir e roncar. Mas aqui não vemos nada disso. Quando o elefante estava do nosso lado, eu falei: quando ele sair, vamos estar na frente dele? E o que ele vai fazer? Mas nosso guia disse: não, a margem é muito alta, ele não sobe. Foi emocionante ver aquele elefante andar entre os hipopótamos. De manhã estávamos seguindo um bando de leões. É um bando residente chamado Nikuhumas. Sabíamos que havia uma leoa prenha. Ao entrar no local, vimos uma das leoas mais jovens brincando com alguma coisa. Não sabíamos bem o que era. E ao chegarmos mais perto, percebemos que era um filhote. Os olhos tinham acabado de abrir e ela o jogava como se fosse um brinquedo. Isso é muito incomum.
E pessoalmente, eu nunca ouvi falar de nada parecido. Claro, sabemos que os leões praticam infanticídio. Quando novos machos entram num bando, eles matam os filhotes. Mas isso é o que chamamos de fratricídio, quando irmãos matam outros filhotes. E ocorre com alguns animais, mas nunca havia sido registrado em leões. E não era de se esperar entre eles. Ela o agarrava, corria com ele e os outros filhotes corriam atrás dela, tentando agarrar o filhote. Mas não de um jeito agressivo. Estavam brincando com ele, experimentando, vendo o que acontecia. Quando uma leoa tem filhotes, ela normalmente se afasta do grupo inicialmente. E ela os cria sozinha enquanto são muito pequenos. E só os leva para o bando quando são maiores e mais fortes. Parece que nessa situação isso não ocorreu. Parece que esse filhotinho acabou no meio dos outros e os filhotes ficam naturalmente interessados e brincam. E é claro, brincar é aprender a matar, é aprender a caçar. São as estratégias que os animais exercitam uns com os outros. Mas é claro, são todos mais ou menos do mesmo tamanho e força. Não tem agressividade. Então tudo bem. Mas de vez em quando sai errado, passa dos limites. Alguma coisa muito incomum acontece e os animais não aguentam. A natureza daquela visão foi brutal. Muitos dos visitantes no carro estavam chorando. O filhote lutou pela vida por mais de 1 hora. Estava esperneando, gritando, chorando. Mas a leoa estava deitada bem ali. A mãe dos filhotes quase não tinha instinto maternal nenhum. Talvez quisesse os filhotes e cometeu um erro. Mas, baseado no que vimos, ela não tinha qualquer ligação com os filhotes. Sinceramente, eu só assisti. Já vi muita coisa no mato para não me envolver emocionalmente com os animais. É um privilégio assistir algo assim, mas ficar chateado e emocionado com isso, você tem que tentar ficar neutro, porque tem que manter os visitantes calmos e deixar que todos apreciem algo que nunca virão outra vez. Eu posso garantir que cada pessoa nunca mais vai ver aquilo. Tínhamos saído uma noite atrás de um leopardo macho. Nós o seguimos por quase 1 hora. Depois de pegar um impala e de matá-lo, o leopardo foi para uma árvore. O leopardo normalmente leva a caça para cima da árvore. Havia hienas na área. Quando ouviram a caçada, vieram para roubar do leopardo. Era um leopardo enorme e não engoliu o desaforo das hienas. Conseguiu filmar, Mark? Você filmou? Aquele leopardo enfrentava o que viesse pela frente dele. Foi incomum. A segunda hiena chegou e começou uma guerra pela carcaça. Essa é uma situação muito típica. Acho que principalmente em certas partes onde há grande densidade de hienas e de leopardos, como Lowveld. E mostra muito bem que, apesar de não ser totalmente unilateral, as hienas certamente têm a vantagem, principalmente se tem mais de uma hiena, como foi nesse caso. Se você olhar, a hiena estava na área e, na pressa de subir na árvore, ele foi para o lado errado. A árvore não era a melhor do mundo, mas ele tinha de ir para a árvore porque era uma emergência e falhou. Esse comportamento é chamado de cleptoparasitismo pelos zoólogos que o estudam. E é basicamente o hábito de roubar a caça de outros animais. Acho que todos os predadores, se pudessem, roubariam a caça de outro animal. Não se leva em conta que um animal como o leopardo, em certos ambientes,
Também pode perder muitas presas para outros carnívoros, especialmente as hienas. O leopardo recuou, porque nessa hora é meio perigoso. Já tinha visto um leopardo matar, mas isso foi incomum quando as hienas chegaram. Eu nunca tinha visto isso antes. Não fiquei perturbado, porque é a natureza. Estar lá para testemunhar foi especial. Minha nossa! Vimos que aquele polvo estava nadando em círculos atrás do caranguejo. Estava estendendo os tentáculos e quase pegando o caranguejo. Tem um polvo caçando um caranguejo. O caranguejo escapava, eles faziam outro círculo e o polvo tentava de novo e quase o pegava. Foi emocionante e as crianças ficaram muito animadas. Olha, quase pegou ele, quase pegou. Polvos são extremamente inteligentes, também têm ótima visão e são particularmente famosos por sua capacidade de resolver problemas. O polvo estava determinado a pegar o caranguejo. O caranguejo estava tentando de todo jeito fugir do polvo. E a ação continuava se desenrolando ali, naquela pequena área. Quase pegou ele. Por fim, o polvo finalmente pegou o caranguejo, o enrolou e mergulhou para o fundo do mar. O interessante foi observar o polvo. Ele tentava acompanhar o caranguejo, o que é engraçado porque o polvo nada muito mais rápido que o caranguejo, mas ele também tentava dar a volta nele. Dá para ver o polvo estendendo os tentáculos e tentando laçar o caranguejo, mas perdia terreno quando o caranguejo nadava para longe. E ele tinha que nadar para o outro lado e tentar envolvê-lo. Por fim, ele pega o caranguejo, enrola com os tentáculos e consegue ingeri-lo. Ficamos maravilhados com o que estávamos vendo. O polvo correndo atrás do caranguejo e quase o pegando. E aí as crianças ficaram cada vez mais animadas sobre quem ia ganhar essa briga. Essa luta entre vida e morte. Sabemos que caranguejos são uma das presas favoritas do polvo. Ver um polvo ir atrás de um deles não é uma coisa muito incomum de se ver. Mas assistir toda essa interação acontecer na superfície da água e enquanto nadavam, foi mesmo um jeito muito diferente de ver essa ocorrência comum. Acabou bem rápido. Na verdade, eu nem estava assistindo na câmera, porque foi bem na minha frente. Foi pura sorte eu ter filmado. Vai lá, polvo. Ele pegou. É, pegou. Vimos um açor canto pálido em cima da árvore. Ele desceu e começou a andar pelo mato. Do outro lado da estrada tinha um mangusto. E logo em seguida, o mangusto atravessou a estrada na frente do carro, pulou e atacou. Acabou na mesma hora. Foi só quando assistimos o vídeo depois que vimos exatamente o que tinha acontecido. É só um borrão de movimentos e ficamos até sem fôlego depois disso. O açor cantor deve ter pego um camundongo ou algum roedor pequeno. Mangustos costumam comer vários animais pequenos, como insetos, e também roedores pequenos. E parece ter decidido que queria a comida que o milhafre pegou. O açor está tentando defender sua comida. Dá para ver a atitude de proteção claramente, onde ele tenta parecer o maior possível abrindo as asas. Mas o mangusto não cai nesse truque. Então, ele espanta o açor. E para um animal desse tamanho enfrentar uma ave de rapina que é maior do que ele, tem que ser um animal bem corajoso.
O mangusto perdeu a briga e sumiu no mato. O Açor parecia relativamente calmo e chegou a espantar alguma coisa que, obviamente, era o que ele estava perseguindo no início. Não é sempre que os animais grandes são tão interessantes. É preciso ter paciência e observar os pequenos, porque, na verdade, eles são os mais interessantes. Separado de seu bando, um leão solitário e doente ataca um búfalo e se dá mal. A batalha épica e sangrenta prossegue por 1 hora, enquanto o predador desesperado ataca sua enorme presa. Mas no final, tanto o leão como o búfalo sucumbem aos ferimentos. Vamos ficar aqui esperando, tá ok? Sim, pode ser. Estávamos observando 2 leões havia 10 minutos, quando de repente um elefante saiu do mato. O elefante era bem pequeno. O problema é que estava sozinho. Não estava com o grupo, o que o tornou mais vulnerável. A gente se pergunta, primeiro, por que esse elefante estava sozinho. Não é um bebê, mas parece ser muito jovem. É meio intrigante pensar em onde o resto da manada está. O elefante vinha vindo e de repente parou. Virou para o lado dos leões, então achamos que sentiu o cheiro. Balançou a cabeça e aí ele investiu contra os leões. Ele resolveu mostrar quem era o chefe e foi para cima dos leões. E inicialmente, tudo bem. Parecia uma reação bem natural. Medroso! Os 2 leões acordaram na mesma hora. Um deles ficou em pé e o outro pulou. Medroso! Aí o elefante resolveu sair e voltar para trás da moita. E foi nesse instante que um dos leões foi pela esquerda e o outro pela direita. E aí o agarraram. Meu Deus! Nossa, meu Deus! O aspecto cooperativo dessa caçada foi claro. Acho improvável que, se fosse um leão, ele teria conseguido matar esse elefante. Os leões, com certeza, tinham uma estratégia quando foram para cima dele. E isso, para mim, foi a experiência mais incrível. Olha, o leão vai pegar ele. Nossa! Então, nós saímos, demos a volta no arbusto e foi quando vimos os 2 em cima do elefante, o segurando para que ele não se mexesse mais. O elefante tentou se levantar algumas vezes e por alguns minutos ele ficou chorando e gritando. Essa foi a pior parte da experiência. Eu filmei tudo. Eu filmei tudo desde que ele ainda estava dando a volta na árvore. Isso não é de mentira, acredite. Não está muito fácil ver isso agora. É intrigante pensar por que o elefante atacou. É de se pensar que teria sido melhor, e obviamente, olhando agora, teria, se ele tivesse ido embora. Mas, na maioria das vezes, quando um elefante faz isso, os leões recuam mesmo. E por alguma razão, ou os leões estavam com fome, ou decidiram que era uma oportunidade. E mais uma vez, mostra o oportunismo desses animais e o quanto eles estão ligados para aproveitar toda oportunidade que apareça. Quando os leões atacaram o elefante no primeiro segundo, eu pensei em sair dali. Mas nós conversamos no carro e decidimos ficar. É a natureza, ficamos felizes de ter ficado. Nossa, foi incrível! É sempre legal ir para a área de Samburu e tentar encontrar uma gazela-girafa. Vê-las comendo é especial. Gazelas, girafas são animais peculiares. Elas ocorrem em uma parte muito pequena do mundo, predominantemente no nordeste da África, Etiópia e Somália. Quando você olha para uma delas, parece um impala, mas com o pescoço esticado. Esse pescoço esticado deu à gazela-girafa a capacidade de comer das árvores.
E elas são muito especializadas nisso. Muitas pesquisas indicam que a gazela-girafa na natureza não toca na grama. Elas comem somente folhas, botões de flores e vagens. A gazela-girafa é um animal incrível, vive em lugares secos. Essa espécie evoluiu com um maxilar curto e uma face bem pequena e pontuda para se alimentar do alto das árvores. Para ultrapassar os outros animais que se alimentam de outras espécies que se alimentam nas áreas arborizadas. E ao fazer isso, ela come como uma cabra. Se levanta nas patas traseiras, coloca a carinha na vegetação e tem uns cílios bem longos que ela fecha para se proteger dos espinhos. Quando você vê o habitat em que elas vivem, ele é particularmente árido. Muitas vezes tem pouca grama por perto. Tem muitos arbustos e árvores pequenas. E muitas vezes bem longe da água. E muito de sua água é consumida na forma de umidade da vegetação. Ver a interação entre gazelas e girafas é muito raro. E essa é a primeira vez que vi dois machos se encontrando e se exibindo, testando a força um do outro. No comportamento das gazelas-girafas, há muita tolerância do macho alfa em relação aos outros machos. Ao contrário de outras espécies de antílopes, onde muitas vezes se formam rebanhos de machos e todas as gazelas-girafas são empurradas para fora, os machos toleram a concorrência desde que eles não mostrem interesse excessivo nas fêmeas. Se há interesse demais pelas fêmeas, então a briga começa. Mas não é muito agressiva, não é violenta, é muito breve. Todo dia na África eu vejo algo único e foi uma experiência nova ver essas gazelas-girafas brigarem um pouco, porque eu nunca tinha visto isso antes. Eu queria mergulhar com tubarões grandes há muitos anos. E tive a sorte de conseguir programar uma expedição nas Ilhas Netuno de 4 dias, e foram dias incríveis. Havia tubarões enormes. Nós vimos a apenas 5 metros, havia vários de tamanho entre 4,5 metros e 5. O tamanho e a circunferência deles era de tirar o fôlego. Vimos alguns menores, alguns mais jovens, mas havia principalmente adultos. Havia muita atividade perto do barco, vários tubarões brancos circulando. E eu disse para o chefe de mergulho e para o capitão do barco o que aconteceria se um tubarão menor e um maior resolvessem brigar. E segundos depois aconteceu diante dos nossos olhos. Nossa! Com o crescimento do turismo de mergulho com tubarões, também cresce a prática controversa de atrair tubarões com iscas. Os tubarões podem perder o medo natural de pessoas, ficando ávidos por se aproximar dos mergulhadores para pedir uma esmola. Operadoras de mergulho com tubarões costumam usar iscas para atraí-los para perto do barco para que turistas possam vê-los. A isca é mantida fora do alcance, assim os tubarões que se aproximam do barco nunca recebem a recompensa. Mas espalhar barrigadas pela água é como distribuir doces, e os tubarões aprendem a associar barcos com comida de graça. Então, usar iscas de barrigadas influencia seu comportamento. Os tubarões são predadores. Eles são rápidos, são capazes e às vezes eles conseguem pegar a isca. Então, isso para mim tem potencial para condicionamento. Os barcos das operadoras de mergulho muitas vezes são a campainha do jantar para todos os tubarões da área. Eles sempre vão atrás deles em busca de uma refeição fácil. Há 2 tubarões brancos interessados na isca. É preciso muito para que um tubarão se comprometa. É muita energia, é uma série de movimentos, é uma decisão. Eu vi isso e vou pegar agora. E, obviamente, foi o que o tubarão maior fez. É claro, ou ele decidiu, eu vi o tubarão menor, ele está no caminho, ele vai pegar uma coisa que eu quero, eu preciso espantá-lo. Ou ele pensou, essa isca é algo que eu quero comer e eu vou atrás dela. Ficou claro que foi o tubarão maior quem tomou a decisão, assumiu o compromisso e chegou acertadamente, muito mais agressivo do que o menor, que foi atrás, desviou e acabou virando presa. Foi bem parecido com o que veríamos numa foca ou outro animal tentando escapar do tubarão, contorcendo o corpo, pulando, nadando para longe.
Nossa! Só de ver a reação do chefe de mergulho e do capitão, ficou claro que era uma ocorrência única. Nossa! Essa experiência foi uma lição de humildade. Me senti insignificante em tamanho, mas vi um lado muito gracioso e pacífico nos tubarões brancos. Eles eram curiosos e não vi nenhuma agressividade, a não ser quando os dois se enfrentaram. Tubarões brancos são conhecidos pela curiosidade. Eles se aproximam dos barcos, de objetos no mar, e é incrível como fazem isso tão deliberada e calmamente. Dá para ver claramente a mudança de comportamento quando um tubarão branco está sendo agressivo. Seus movimentos são bruscos, mais rápidos, eles ficam mais empenhados, ao contrário de quando estão só curiosos, quando é um tipo de movimento mais lento, prudente, calmo e gentil. Este filhote é uma vítima da recompensa instantânea humana. As iscas atrapalham a ordem natural, mas também dão aos mergulhadores uma ideia da beleza e da importância dos tubarões. Acho que já tive sorte por estar lá e ter visto. Ainda mais por filmar tudo isso e poder compartilhar com o mundo. Faz a gente perceber, quando tubarões se enfrentam e brigam por alguma coisa, faz você pensar no quanto é insignificante na água. Nossa!